A vacina é a marca da besta? Eu acredito que não. A marca da besta não é literal. O sentido do famoso 666 é: todo aquele que, por medo de perder dinheiro, aceita negar a sua fé, está marcado. O cristão que aceita trapacear para não perder emprego, o pastor que, com medo de receber multa, deixa de prestar culto, ou com medo de perder contribuições, deixa de pregar a verdade. Todos aqueles que amam mais esta vida do que aquela, mais o dinheiro do que a verdade, já estão marcados. Esse é o sentido do texto. Mas, se você seguir a interpretação de que a marca da besta é literal, então você precisa segui-la corretamente. É um número 666 na testa e na mão. Não é uma vacina, uma marca de carro, Coca-Cola, é um número 666 na testa e na mão. Para aqueles que dizem, eu não acho que a vacina seja a marca da besta, mas uma preparação. Para mim, talvez uma preparação já aconteceu. Vocês não vão cultuar. Quem cultuar receberá multa e prisão. E muitos foram marcados. Agora, dizemos viver num país livre, em que as pessoas têm liberdade de crença, de religião. Em que, em nome da liberdade, uma mulher pode dizer, meu corpo, minhas regras, para assassinar o seu filho. Mas não temos liberdade sobre o próprio corpo para deixar de ingerir uma substância que a pessoa não sabe se lhe fará bem. Mas é que nesse caso há uma questão social. Sua liberdade individual está colocando o bem coletivo em risco, dizem alguns. Não, não está. Quem tomou a vacina não está imunizado? E sua opinião sobre a vacina, então, Pastor Rodrigo, qual é? Eu acredito que, para responder essa pergunta, seria bom consultar Aristóteles, o pai da lógica e do método científico. Como podemos dizer que sabemos algo? Há 3 conceitos que nos ajudam a entender isso. É o que o filósofo grego chamou de preconceito, opinião e conhecimento. Preconceito. Quando o seu parecer sobre a realidade não tem nenhuma base. Manga com leite faz mal. Por quê? Há alguma prova ou evidência sobre isso? Não, eu apenas acho. Segundo, opinião. Quando não se tem certeza de algo ou o seu parecer se baseia na autoridade de alguém. Manga com leite faz mal. Por quê? Porque o doutor fulano disse. Ainda que a asserção seja verdadeira, você não pode dizer que realmente sabe algo sobre isso. Eu recebo vídeos em que um grupo de médicos diz: há dados mostrando que quem tomou a vacina está tendo complicações. Logo em seguida, recebo um vídeo de outro grupo de médicos dizendo: não há problema algum, a vacina é totalmente segura. Eu não tenho esses dados, eu ouço alguns termos que desconheço completamente. Qualquer opinião que eu tiver com base na fala desses homens será meramente opinião. Eu não posso dizer que sei. Em terceiro lugar, temos o que Aristóteles chamou de conhecimento. E assim Mortimer Adler resume o que Aristóteles queria dizer. Aquilo que conhecemos que consiste de verdades necessárias. Por exemplo, o todo é maior que as partes. Não há outra possibilidade. É uma verdade óbvia e sem margem para outras possibilidades. É uma verdade necessária. Nesse sentido, falando sobre verdades necessárias, somente poucas asserções são verdades necessárias. Muitas outras estão sempre abertas a outras possibilidades. Olhe esta afirmação, por exemplo. Todos os cisnes são brancos. Apenas um cisne negro falseia a generalização. Enquanto houver 1 metro quadrado do mundo não visitado, sempre haverá a possibilidade de um cisne negro ter escapado do escopo de nossa visão. Por isso, como Adler explica, desse modo se testam as generalizações científicas. Sua pretensão de ser verdadeira pode ser mantida enquanto não há exemplos negativos que a falsifiquem. Como a busca por exemplos negativos não tem fim, uma generalização científica nunca pode ser considerada final ou completamente verificada. Voltando ao exemplo da manga. Manga com leite não faz mal, porque eu tomei e não passei mal. Fiz testes com centenas de pessoas das mais variadas regiões e as acompanhei até o fim de seus dias. Ninguém teve nenhuma ocorrência com algum tipo de problema oriundo de tomar manga com leite. Isso tudo seria o mais próximo do que Aristóteles chamaria de conhecimento. Você sabe por si mesmo, fechou todas as variáveis, ou quase todas. Mas infelizmente não é isso que acontece com ambos os grupos que expressam seu parecer, por exemplo, sobre a questão da vacina. Muitos daqueles que são a favor ou contra estão baseados em opinião e até em preconceitos. Contudo,
Uma coisa está ao alcance de qualquer um saber em se tratando dessas vacinas. Vacinas levam tempo para serem realmente atestadas como confiáveis, mesmo depois de prontas. Isso porque o elemento científico passa por observação. Você precisa de tempo para aferir se haverá algum tipo de reação. Não um dia ou dois. Porque a bula dos remédios vem com a observação de que o uso do medicamento não é indicado para certos tipos de pessoas. Porque eles observaram, deram o remédio e acompanharam os pacientes. Ao notarem, por exemplo, que pessoas hipertensas tiveram reações adversas ao remédio, eles os restringiram a essas pessoas. Em se tratando de um vírus novo, uma vacina nova, você pode afirmar que uma vacina não pode acarretar uma reação a uma pessoa depois de 30 anos? Enquanto houver 1 metro quadrado sem ser observado, ninguém pode dizer que todos os cisnes são brancos. O método de fabricação dessas vacinas contra a Covid, diz o Dr. Alessandro Loyola, ainda não havia sido utilizado em seres humanos. Por isso que alguns médicos acreditam que o melhor seria fazer isso em um ambiente controlado, com populações restritas, para que assim fosse possível ter um acompanhamento de perto sobre os resultados. Algumas pessoas preocupadas com o Covid, que perderam parentes para essa doença, podem optar: eu prefiro o risco da vacina do que o risco do vírus. Outros dizem: eu prefiro o risco do vírus do que o risco da vacina. As pessoas deveriam ser livres para, diante de algo tão incerto, escolher o risco a que querem se submeter. Não deveria ser na base do vai tomar porque eu sou o grande irmão, o Estado, eu sei o que eu faço para você, eu sei o que é melhor para você. Abra um debate com os especialistas de ambos os lados e convençam a população. Por fim, se estivéssemos mais cientes de nossa limitação, teríamos mais humildade para lidar com situações tão complexas e não sairíamos por aí sem base, sem observação, sem entender o processo, sem conhecimento de causa, sendo tão taxativos assim. São os ignorantes que costumam gritar rapidamente: todos os cisnes são brancos ou todos os cisnes são negros.